Nosso mundo é repleto de histórias antigas que contam sobre monstros assustadores, criaturas do imaginário que são rodeadas de mistérios, com suas raras aparições sendo contadas de geração em geração através dos séculos, se tornando verdadeiras lendas que despertam a curiosidade e florescem a imaginação até mesmo dos mais céticos. Seja o Pé Grande, o Monstro do Lago Ness ou o Abominável Homem das Neves, qualquer criatura, todas elas têm algo em comum. Elas despertam o fascínio humano, que seguem seus rastros incansavelmente na esperança de encontrá-las. Mas nenhuma dessas criaturas se compara com os monstros da Bíblia, seres espirituais que datam das longínquas eras do Antigo Testamento, gigantes e extremamente poderosas, capazes de destruir o nosso mundo do dia para a noite. Algumas delas criadas pelo próprio Deus para demonstrar seus poderes aos humanos. No vídeo de hoje, vamos falar sobre as 5 criaturas mais assustadoras da Bíblia. Então já deixa o like e se inscreve no canal. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares e deixe aí algum comentário para ajudar no alcance desse vídeo. Nosso canal está no começo e por isso precisamos do máximo apoio de vocês para que a gente conquiste nosso espaço aqui no YouTube. No mais, sejam bem-vindos ao seu canal preferido sobre histórias, eventos e personagens bíblicos, o canal Bíblia Salva. O Leviatã. Nossa lista começa com o Leviatã, um monstro marinho que emerge das profundezas mais negras do abismo. Uma criatura primordial cuja mera existência desafia a sanidade. Suas escamas, duras como couraças de ferro, rangem como portas enferrujadas do inferno quando ele se move nas trevas aquáticas. Seus olhos, frios e luminosos como estrelas mortas, perfuram a escuridão, vigiando os mortais que ousam navegar sobre seu reino submerso. Suas mandíbulas, capazes de triturar navios inteiros, abrem-se como um portal para o vazio, exalando um hálito pútrido de carne apodrecida e sal marinho. Dizem que seu rugido ecoa como o som de 1000 naufrágios, um lamento ensurdecedor que faz tremer até os ossos da terra. Ele não caça, não persegue, ele simplesmente é. Uma força da natureza tão antiga quanto o próprio tempo. Um pesadelo que existia antes dos deuses e que permanecerá depois deles. Nenhuma arma pode feri-lo, nenhuma oração pode acalmá-lo. Quando ele surge das profundezas, as águas fervem em tormenta. O céu escurece como se a noite devorasse o dia. E os homens, em seu desespero, percebem que são apenas carne frágil diante de um monstro que personifica o caos insaciável. Alguns sussurram que ele não é apenas uma besta, mas algo pior, a encarnação da fome eterna. Um Deus esquecido que um dia engolirá o mundo. E quando os mares finalmente se erguerem para cobrir a terra, será o Leviatã quem governará sobre os ossos afogados da humanidade. O Behemoth. A próxima criatura da nossa lista é Behemoth, a sombra que se arrasta sobre a terra, o peso monstruoso que faz o solo tremer quando ele respira. Sua pele é como muralha de pedra ensanguentada, impenetrável, cravejada de cicatrizes de eras esquecidas, quando deuses antigos ainda lutavam pelo domínio do mundo. Seus pés, colossais como montanhas rachadas, deixam crateras onde pisam, sugando a vida do chão e deixando apenas terra estéril e poeira sufocante. Quando ele sacode o corpo, vales se abrem como feridas na carne do planeta, e rios secam em segundos, sugados pela sua sede insaciável. Dizem que ele foi acorrentado nas profundezas do deserto pelo próprio Criador, porque nem os céus suportariam seu rugido.
um som que rasga o ar como trovão de um fim do mundo que ainda não chegou. Sua voz não é um simples urro, mas o gemido da terra morrendo, um lamento profundo que faz os animais enlouquecerem de terror antes mesmo de vê-lo. Seus olhos queimam como brasa sob uma crosta de rocha derretida, observando, sempre observando, como se soubesse que um dia as correntes que o prendem vão se romper. Ele não caça, não precisa, o Behemoth espera, porque quando ele finalmente se erguer, não haverá fuga. Sua mera presença fará o ar ficar pesado como chumbo, os pulmões queimando com cada respiro envenenado por seu hálito de enxofre. Ele é a fome que devora florestas em uma única mordida, o peso que esmaga montanhas como ossos secos. E quando ele abrir suas mandíbulas, tão vastas que poderiam engolir o sol, o mundo conhecerá o verdadeiro significado de fim. Porque ele não é apenas uma besta, ele é o juízo final da terra, a resposta da criação à insignificância do homem. E ele está acordando. O dragão do Apocalipse. O dragão do Apocalipse é a serpente primordial que rasteja entre as estrelas mortas. Seu corpo revestido de escamas negras que sugam a luz como um abismo sem fundo. Suas asas, despedaçadas e cicatrizadas por guerras cósmicas, abrem-se como um eclipse eterno, mergulhando o mundo em trevas quando ele desce dos céus condenados. Seus olhos são poços de chamas invertidas, queimando frio como o vácuo do espaço, refletindo a queda de impérios e o gemido das almas esquecidas. Quando ele respira, não é fogo que jorra de suas mandíbulas, mas o silêncio, um sopro que apaga vozes, memórias, até mesmo o nome de Deus dos lábios dos homens. Sua língua bifurcada sussurra profecias em línguas que nunca deveriam ser ouvidas. Palavras que entram na mente como facas e desenham visões de cidades em ruínas, mares de ossos e um céu sem sol. As garras dele não rasgam carne, mas o próprio tempo, deixando cicatrizes na realidade por onde passa, lugares onde a história se desfaz e os mortos caminham novamente, com bocas cheias de vermes e olhos vazios. Ele não é um simples monstro, é o arquiteto da queda, o primeiro e último inimigo. Antes da luz, ele existia. Depois da luz, ele permanecerá. Seu nome é Legião, é abismo, é o rastro de sangue deixado no firmamento quando os anjos caíram. E quando ele finalmente se enrolar ao redor do mundo para apertar seu último abraço, os homens vão perceber, tarde demais, que sempre foram apenas larvas rastejando sobre a carniça de um universo que já nasceu podre. A besta está acorrentada, mas não morta, e as correntes estão enferrujando. Os Néfilins. A penúltima criatura de nossa lista foram os Néfilins, que não eram apenas gigantes, eram abominações, frutos podres de um pecado que rasgou os céus. Antes do dilúvio, eles caminhavam sobre a terra como torres de carne e osso, filhos de anjos caídos e mulheres humanas, cuja própria existência envenena a criação. Seus ossos eram como colunas de basalto, suas vozes trovejavam como tempestades em montanhas, e seus apetites não conheciam limites. Eles devoravam não apenas a carne dos homens, mas sua esperança. Cidades inteiras eram reduzidas a escombros só para saciar sua fome de dominação. Alguns dizem que eles não comiam animais, pois só a carne humana, o grito, o medo, o desespero, nutria suas almas corrompidas. Seus olhos, herdados de seus pais celestiais, viam através da carne, enxergando a escuridão nos corações dos homens, e sorriam com dentes afiados como facas de pedra.
Mas o pior não era seu tamanho, nem sua violência. Era o que eles sabiam. Conhecimento proibido, artes das trevas, segredos que fizeram até os anjos tremerem. Tudo isso eles espalharam entre os homens, corrompendo a terra até que ela gritou por purificação. E quando o dilúvio veio, as águas os engoliram, mas não completamente. Alguns sussurram que seus ossos ainda estão enterrados em lugares antigos, sob desertos e montanhas amaldiçoadas. Que suas almas não descansam, mas esperam, presas no abismo, gemendo por um corpo outra vez. E que, se um dia forem desenterrados, os ecos de seus passos voltarão a fazer a terra tremer. Porque os Néfilins não eram apenas monstros do passado. Eles eram um aviso. E avisos podem ser esquecidos. Os gafanhotos do Apocalipse. E a última criatura assustadora da nossa lista são os gafanhotos do Apocalipse, que no caso não são insetos, são tormentos vivos, criaturas saídas dos pesadelos mais profundos do abismo. Seus corpos são armaduras negras e reluzentes, como carvão incandescente envolto em sombra, e o som de suas asas não é um zumbido, mas o estrondo de uma legião em marcha, como carruagens de guerra correndo para o fim do mundo. Seus rostos não são de gafanhotos, mas rostos humanos, distorcidos em expressões de dor eterna, como se cada um deles carregasse a alma de um condenado. Eles não devoram plantações, devoram esperança. Seus dentes não mastigam folhas, mas rasgam a carne dos homens que não têm o selo de Deus, deixando um veneno que não mata, mas tortura, enchendo corpos de um sofrimento tão intenso que as vítimas imploram pela morte e não a encontram. Seu rei é Abaddon, o anjo do abismo, e eles obedecem apenas a ele. Uma praga inteligente e cruel que não vem para destruir, mas para atormentar, para lembrar os pecadores de que o inferno não é um lugar distante. Ele vem até você, em enxames que escurecem o sol. E o pior, eles não são um mal do passado. Estão lá, à espreita, esperando o momento em que os selos se quebrem e os portões do abismo se abram novamente. Porque os gafanhotos do Apocalipse não são apenas um castigo. Eles são um presságio. E quando vierem outra vez, não haverá onde se esconder. E esse foi o vídeo de hoje. Não se esqueçam de deixar o like e de se inscrever no canal. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares e comente aqui embaixo de onde você está assistindo esse vídeo. Confira também os demais vídeos do nosso canal e se surpreenda com mais histórias fascinantes sobre os anjos e personagens da Bíblia. Aqui no canal nós temos um vídeo exclusivo sobre o Leviatã e também sobre os Néfilins. Não deixe de conferir. Eu vou ficando por aqui, tenham todos uma ótima semana e até a próxima!